Estamos finalmente chegando no aguardado UFC 300, somente a terceira vez na história que temos uma edição centena do UFC. E sempre é uma edição muito festiva, sempre marcado por um grande card, recheado de grandes lutas, do início ao fim. E a última vez que isso aconteceu foi há 8 anos atrás, com o histórico, polêmico e altamente problemático UFC 200, um dos melhores e mais conturbados cards que o UFC já montou. E eu me lembro como se fosse ontem dos meses que antecederam esse card histórico. Nem parece que já faz quase uma década. Mas enfim, pessoal, no conto das lutas de hoje, vamos voltar 100 edições do UFC no passado e relembrar a história do UFC 200. O ano é 2016, que na minha opinião foi uma das, se não a melhor temporada de todo o UFC. Parem pra lembrar quanta coisa aconteceu nesse ano. A rivalidade entre Daniel Cormier e Jon Jones, Conor McGregor tinha acabado de se tornar campeão e sofreu sua primeira derrota no UFC contra Nate Diaz, Fabrício Werdum era campeão e teve aquele grande evento em Curitiba, Anderson Silva tinha acabado de fazer uma grande guerra contra o Michael Bisping, Dominick Cruz voltou depois de 3 anos parado e venceu TJ Dillashaw, Robbie Lawler era um dos campeões mais empolgantes que o UFC já teve, Tony Ferguson e Khabib estavam em uma rota de colisão que nunca acabaria acontecendo, e Ronda Rousey, no auge, tinha acabado de sofrer sua primeira derrota. Em todas as categorias do UFC naquela época tinha alguma coisa acontecendo, tinha uma grande história rolando. Por isso que eu acho que 2016 foi talvez a melhor temporada do UFC. Eu penso muito, inclusive, em fazer um vídeo especial só contando sobre 2016. Deixem aí nos comentários se vocês também querem. Mas hoje vamos focar no UFC 200. E seguindo o padrão do UFC 100, Dana White queria montar um card histórico, prometendo entregar o melhor e maior card de todos os tempos. E seguindo a tradição, o card aconteceria em Las Vegas na Semana Internacional da Luta, no dia 11 de julho. E como se um card grandioso não bastasse, eles fariam algo inédito na história do UFC. Colocariam 3 cards seguidos no final de semana. Seriam 3 dias seguidos de lutas, 2 Fight Nights, um na quinta e outro na sexta, e no sábado seria a grande noite, a noite do UFC 200. E detalhe, esse card da quinta e da sexta-feira não eram Fight Nights convencionais. Cada um desses Fight Nights teria uma disputa de cinturão. No Fight Night da quinta, Joanna Jędrzejczyk enfrentaria a Cláudia Gadelha pelo cinturão dos palhas. E no card da sexta-feira, Rafael dos Anjos defenderia seu cinturão dos leves contra Ed Álvares. Mas Carlos, com tanta luta marcada assim em cima do UFC 200, com disputas de cinturão em Fight Nights, será que ainda sobrou alguma coisa para o UFC 200? Sim, sobrou muita luta. E como vocês vão ver, diferente de hoje em dia, que o Dana White estava quebrando a cabeça para montar o UFC 300, naquela época, mesmo com 2 Fight Nights em sequência antes do grande evento, ainda sobrou muita luta para montar o grande UFC 200. Vamos começar falando da luta principal. Como no UFC 100 a luta principal foi uma grande rivalidade, foi a segunda luta entre o Frank Mir e o Brock Lesnar, o ideal seria seguir o padrão, colocar outra grande rivalidade que não só ia atrair os fãs que acompanham o esporte, mas que também ia furar a bolha, ia atrair a grande massa. E na época, a escolha óbvia para liderar o UFC 200 seria a revanche entre Nate Diaz e Conor McGregor, que tinha acabado de acontecer e tava todo mundo falando sobre isso. Era o assunto mais comentado no mundo das lutas. Dito e feito, a revanche foi marcada como luta principal do UFC 200, que ainda contaria com 2 disputas de cinturão. Como o McGregor estava lutando fora da sua categoria que ele era campeão, o UFC marcou José Aldo contra Frank Edgar pelo cinturão interino dos penas, para movimentar a categoria enquanto o McGregor não volta. E também marcaram Miesha Tate contra Amanda Nunes pelo cinturão peso galo feminino. Houve conversas sobre uma trilogia entre Miesha Tate e Ronda Rousey também para esse evento, mas no fim das contas a Ronda acabou recusando. Pronto, as 3 principais lutas do card já estavam definidas. O UFC então começaria a promoção do evento e também continuaria montando o restante do card. Só que havia um problema logo no início da promoção do evento. Conor McGregor se recusou a participar de todos os compromissos de mídia para promover o UFC 200. Inclusive, ele foi o único lutador que faltou na principal coletiva de imprensa do evento. Isso fez começar uma guerra fria entre Dana White e McGregor nos bastidores do UFC. E como punição, o patrão decidiu cancelar a revanche entre McGregor e Nate Diaz no UFC 200. No fim das contas, ela acabou sendo remarcada um mês depois, ficou pro UFC
UFC 202, mas o UFC 200 tinha acabado de perder a sua principal luta e faltavam menos de 3 meses para o evento. Só que por sorte, além de McGregor e Diaz, tinha outra rivalidade que estava no seu absoluto auge e que do ponto de vista esportivo era muito maior do que McGregor e Diaz. Na minha opinião, o plano B acabou sendo muito melhor do que a opção original. Em abril de 2016, Dana White anunciou o novo evento principal do UFC 200, a revanche entre Daniel Cormier e Jon Jones, a maior rivalidade da história do UFC. Jones estava voltando da prisão, ele passou 15 meses fora e fez uma luta de retorno batendo o Vincent Prue, e o Daniel Cormier havia conquistado o cinturão dos meio pesados na ausência do Jones e já havia defendido ele contra o Alexander Gustafsson. Era a luta perfeita para encabeçar o UFC 200. Tinha toda aquela questão de que o Cormier precisava se provar, ele precisava provar que era o campeão de fato, porque muita gente criticava ele, dizendo que ele conquistou o cinturão só porque o Jon Jones estava preso, e também tinha a história do Jones, a história de redenção do Jon Jones. Ainda assim, essa rivalidade, Jones e Cormier, não ia furar a bolha assim como o McGregor e Diaz furaria. E para garantir que o show fosse um sucesso, o Dana White precisava de uma luta assim, que atraísse a grande massa, que furasse a bolha. Sabendo disso, Dana White preparou uma grande surpresa. E durante a transmissão do UFC 199, faltando um mês pro UFC 200, foi divulgado o trailer oficial do UFC 200, com os principais lutadores do card. E no final, de maneira totalmente inesperada, Brock Lesnar surge no vídeo, confirmando o retorno de um dos lutadores mais populares da história do UFC. Brock Lesnar estava voltando de 5 anos parado para enfrentar Mark Hunt. E nessa altura do campeonato, o card já estava praticamente fechado. No final, o card teria 3 campeões ativos, 6 ex-campeões do UFC, um ex-campeão do K1, um ex-campeão do Pride e 9 campeões do TUF. Isso sem contar os Fight Nights que aconteceriam na quinta e na sexta-feira. O Dana White colocou tudo isso na mesa, olhou para os fãs e falou: esse vai ser o maior e melhor card de todos os tempos. E eu lembro que 8 anos atrás, da mesma forma que o pessoal tá reclamando do UFC 300, tinha muita gente dizendo que o UFC 200 era uma decepção. Relaxem, porque daqui a 8 anos vão reclamar do UFC 400 dizendo que o UFC 300 era muito melhor. É assim que funciona. Então, pessoal, card montado, tava tudo certo, seguiram então pra semana da luta. E detalhe, até os Fight Nights da quinta e da sexta-feira foram um sucesso. Joanna Jedrzejczyk entregou uma luta épica contra a Cláudia Gadelha e o Ed Álvares quebrou a banca, nocauteando o Rafael dos Anjos no primeiro round. A expectativa pro UFC 200 estava nas alturas, principalmente depois desses dois Fight Nights. A rivalidade entre o Cormier e o Jones estava no seu ápice, o retorno do Brock Lesnar contra o Mark Hunt foi um baita acerto, tava tudo certo para essa ser a maior noite, o maior evento de toda a história do UFC. Só que aí, faltando 2 dias para a grande noite, Jon Jones foi pego no teste antidoping realizado pela USADA. A notícia pegou todo mundo de surpresa. Eu lembro quando eu recebi essa notícia, eu fiquei sem acreditar. E principalmente quem mais ficou abalado com tudo isso, além do Dana White que tava puto da vida, foi o Daniel Cormier, que até tentou insistir, ele queria enfrentar o Jones de qualquer jeito, com doping ou sem doping, mas não tinha como. E faltando 2 dias pro evento, a principal luta do UFC 200 foi cancelada. Faltando 48 horas, a noite perfeita, aquela que seria a maior noite da história do UFC, simplesmente deixou de existir. E faltando tão pouco tempo pro evento, seria praticamente impossível o UFC achar alguém para substituir o Jon Jones e enfrentar o Daniel Cormier. Mas por incrível que pareça, apareceu alguém. E esse alguém foi Anderson The Spider Silva, que apareceu para salvar o dia como um herói de capa e aceitou enfrentar Daniel Cormier em uma luta de 3 rounds, que infelizmente não valeria o cinturão. Dana White até tentou negociar com Anderson para fazer uma luta de 5 rounds, mas não tinha como, já que o Spider praticamente não teve preparo, ele não treinou para essa luta, ele basicamente pegou a bolsa dele e foi pro evento. Claramente não é uma luta tão grande quanto o Cormier e Jon Jones, já que o Jon Jones estava no auge e o Anderson Silva já tinha passado dos 40 anos e pegou essa luta em cima da hora. Mas ainda assim é melhor do que nada. Aliás, muito melhor do que nada. O Cormier deixou de enfrentar um que era considerado um dos maiores de todos os tempos para enfrentar outro que também é considerado um dos maiores de todos os tempos. Mesmo com pouco tempo de preparo, essa luta envelheceu muito bem.
Daniel Cormier contra Anderson Silva. Mas com o anúncio dessa luta, o card teve que ser reorganizado. E como Miesha Tate contra Amanda Nunes seria a única disputa de cinturão linear de todo o card, essa luta foi promovida como evento principal do UFC 200. Obviamente o card perdeu muita força nessas últimas 48 horas, mas não deixava de ser um dos melhores cards que a organização já montou. E finalmente, depois de tanta confusão, vamos ao grande dia. Vamos falar das lutas. Na primeira luta, o eterno Jim Miller, o único que participou do UFC 100, 200 e vai agora pro 300, abriu o card nocauteando o ex-campeão do Pride, Takanori Gomi, no primeiro round. Na sequência, uma luta que envelheceu muito bem. Gegard Mousasi enfrentando Thiago Marreta. O futuro campeão do Bellator e ex-campeão do Strikeforce passou o carro e venceu o brasileiro no primeiro round. E para fechar as primeiras preliminares com mais um nocaute no primeiro round, Joe Lauzon abateu Diego Sanches num duelo de veteranos. 3 nocautes no primeiro round só nas primeiras preliminares. Na próxima etapa, a promessa que nunca foi cumprida. Sage Northcutt venceu o espanhol Henrique Marín por pontos. TJ Dillashaw conseguiu sua vingança ao vencer o meu conterrâneo Rafael Assunção na revanche. E depois tivemos mais uma luta que envelheceu muito bem. Kelvin Gastelum batendo o ex-campeão Johnny Hendricks em uma das melhores lutas do UFC 200. Para fechar as preliminares, a futura campeã dos galos, Juliana Penha, bateu Cat Zingano. E aí, finalmente chegamos no card principal. E depois de várias lesões, vários contratempos, finalmente Caim Velasquez voltava ao octógono e entregou uma das melhores performances da sua carreira, nocauteando Travis Brown com um chute rodado no primeiro round. Essa inclusive seria a última vitória do Caim Velasquez no MMA. Na sequência temos a nossa primeira disputa de cinturão, com José Aldo fazendo sua primeira luta depois da derrota para Conor McGregor. Ele dominou o duríssimo ex-campeão Frank Edgar pela segunda vez, essa foi a segunda luta entre os dois, e essa vitória animou bastante na época as chances de uma revanche contra o McGregor acontecerem. Mas sabemos que infelizmente isso nunca se concretizou. E aí a grande história da noite, Daniel Cormier e Anderson Silva. E apesar do grande ato de coragem do Spider de ter aceitado enfrentar o Cormier com tão pouco tempo de preparo, o que aconteceu na luta era o esperado. Cormier dominou o Spider durante toda a luta, mas o Anderson ainda teve bons momentos e teve uma espécie de vitória moral por não ter sido nocauteado pelo DC. E aí finalmente tivemos a luta da grande massa, que era aquela luta que ia furar a bolha. Para muitos, a luta mais aguardada da noite. O retorno da fera Brock Lesnar contra Mark Hunt. E apesar de ter ficado 5 anos parado, Brock Lesnar teve uma atuação surpreendente. E olha que o Mark Hunt na época estava em boa fase e foi simplesmente dominado pelo Brock Lesnar. Eu lembro que na época eu fiquei impressionado. Caramba, 5 anos parado e ele vencendo o Mark Hunt, que tá na atividade, tá dentro do ranking do UFC, foi um grande retorno. Parecia que não seria só uma luta pontual. Parecia que se o Brock Lesnar quisesse, ele ainda poderia brigar nas cabeças. Mas no meio disso tudo, todo mundo tinha ficado com uma certa dúvida. Como é que esse monstro conseguiu driblar a usada? Não é possível que esse cara desse tamanho é natural. Como é que o John Jones foi pego e esse cara conseguiu driblar a usada? E a resposta é muito simples. Ele não conseguiu driblar a usada. Uma semana depois do evento, Brock Lesnar foi flagrado no exame antidoping realizado no dia da luta. Sim, ele lutou dopado. E isso foi pólvora para uma grande polêmica envolvendo o UFC, pois a teoria era de que o UFC sabia que o Brock Lesnar estava usando esteroides e mesmo assim deixou ele lutar no UFC 200, para que o evento não perdesse o seu nome mais comercial. Acreditava-se que o Brock Lesnar, mesmo se ele perdesse a luta ou se ele fosse pego depois e o resultado fosse anulado, não importava o que acontecesse depois, ele precisava lutar para garantir altas vendas de pay-per-view. E a partir disso, uma nova luta começou, só que nos tribunais. Mark Hunt ficou revoltado com o UFC e processou a organização por fraude e conspiração. O processo durou 7 longos anos e no fim das contas acabou arquivado por falta de provas. Brock Lesnar foi suspenso por 1 ano, teve a sua vitória anulada, foi forçado a pagar uma multa de $250 mil e nunca mais voltou a lutar no UFC. Detalhe, essa multa representa 10% da bolsa do Brock Lesnar. Ele recebeu $2,5 milhões só para pisar no octógono contra o Mark Hunt. E para fechar a noite, no evento principal, Amanda Nunes chocou a todos atropelando a Miesha Tate no primeiro round, dando início àquele que seria o maior reinado da história do MMA feminino. E é isso. Fim da história.
esse foi o UFC 200. E sendo bem sincero, antes de fazer esse vídeo, eu tinha outra visão eu enxergava esse evento de outra maneira. Mas analisando agora friamente, pegando tudo que aconteceu e o que poderia ter sido, eu acho que o UFC 200 foi uma pequena decepção. Não que o card tenha sido ruim, foi uma grande noite, tiveram lutas excelentes. Muitas lutas, inclusive, envelheceram muito bem. Mas se você parar pra pensar, todas as lutas do card principal não levaram a lugar nenhum. O grande retorno do Caim Velasquez acabou sendo sua última vitória e sua penúltima luta. Ele só voltaria depois daquela noite, 3 anos depois. José Aldo venceu Frankie Edgar, mas a revanche contra o Conor McGregor nunca aconteceu. Assim como Daniel Cormier contra Anderson Silva não deveria ter acontecido. O mesmo vale para a luta do Brock Lesnar contra o Mark Hunt, que no fim das contas foi pura perda de tempo. No fim, parece que a única coisa marcante do UFC 200, a única coisa boa que saiu desse evento foi a vitória da Amanda Nunes, que, como eu falei, deu início ao maior reinado da história do MMA feminino. A Amanda acabou se tornando a melhor lutadora de todos os tempos, e seu reinado começou nessa noite. Quem diria que a luta menos esperada do card principal acabou sendo a mais importante? O UFC também merece seus parabéns por ter conseguido consertar o card tão em cima da hora. E méritos também ao Anderson Silva pela grande coragem. Só que no fim das contas, fica no imaginário o que poderia ter sido o UFC 200 original, antes de todos aqueles contratempos. O UFC 200 ainda conseguiu superar a marca de 1.200.000 pacotes pay-per-view, o que foi um enorme sucesso, mas ainda ficou abaixo do UFC 100, que vendeu 1.300.000 pacotes pay-per-view. E a pergunta que eu deixo agora é: será que o UFC 300 vai superar o 200 e o 100, tanto nas lutas como também nos resultados financeiros? Essa é a questão que eu vou deixar para vocês responderem nos comentários. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.